escuro, né? Bom, lá em Jeremias 1, versículo 4. Versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu a escolhi. Antes de você nascer, eu a separei. E a designei profetas das nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo quanto eu lhe ordenar. Não tenha dúvida. Querido Pai, nós queremos te agradecer pela tua provisão, pelo teu sustento, por tudo que o Senhor é e faz nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor preparou esta manhã para que possamos juntos celebrar e glorificar o teu nome através de tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Senhor, por essa igreja e porque o Senhor tem nos dado muitos irmãos aqui. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Queridos irmãos, tem um outro texto que lá eu marcou minha Bíblia. Aí está aqui em Atos. Eu gosto muito de ler. Eu não me canso de ler porque o Senhor tem que trabalhar em mim, no meu coração, todos os dias. Eu gosto de ler e vou ler para os irmãos só um trechinho. Que diz assim, lá em Atos 20, versículo 24. Alguns irmãos sabem até de cor. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida preciosa, ou de valor algum. Aí no final do versículo diz: porque eu tenho que testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E é isso que me basta. Eu gosto muito desse texto, porque e leio ele todos os dias, para que eu lembre de tudo que o Senhor fez na minha vida, e que não me deixe esquecer da onde eu vim, aonde eu estou, e tudo que o Senhor fez por mim. Ai, que maravilha! Meu irmão, é rápido aí para vocês, bota lá aquela foto, ó. Meu versão tá bom. Bom, para quem não conhece, meu pai e a minha mãe, pastor Humberto, missionário Sarai. Ninguém conhece? É porque eles são bem novos nessa foto. Não sei se eles já chegaram a apresentar essa foto para os irmãos. Mas aí minha mãe estava com praticamente a minha idade, 27 a 30 anos. Meu pai eu já não sei dizer. Bom, meus pais, como os irmãos conhecem a história deles, meu pai foi usuário de drogas, traficante, traficante de armas, enfim, foi loucura, né? E minha virada. E minha mãe já foi aquela menina que foi criada em um lar mais estruturado, mas que não tinha uma coisa tão importante que a gente precisa ter, é o amor dos nossos pais. A história dos meus pais, eles me fazem lembrar um pouco do que eu vivo todos os dias. Eu vejo crianças todos os dias, algumas que não têm como estudar, que não têm documento, crianças de 10, 11 anos que ainda não frequentaram a escola, que às vezes não têm o que comer dentro de casa, ou outras crianças que têm o que comer, que têm uma escola e que estudam, mas que não têm o amor dos seus pais, ou outras crianças que os seus pais acabam vendendo droga, usando o seu corpo para ter dinheiro. Essa é a minha realidade, é um pouquinho parecida com o que meus pais viveram. E a história dos meus pais eles viram isso a vida inteira. Meu pai ele foi criado com o pai dele, que era usuário de drogas, que era alcoólatra, e ele se tornou igual a ele. E é a mesma realidade que eu vivo hoje. Muitas crianças que estão em vulnerabilidade social, estão perto do crack, perto do homossexualismo, perto da prostituição, tudo isso que não agrada ao coração de Deus e que não faz a gente melhor.
E eu penso e lembro de tudo isso e vejo como o mundo está mudando e as coisas são tão perversas, tão sujas. Na televisão, você liga a televisão, só vê porcaria. E é isso, é essa televisão que tem ensinado as nossas crianças o que elas têm que ser na vida. É o comportamento dos seus pais que ensina a elas o que elas têm que ser na vida. O projeto Novos Sonhos, ele entrou para quebrar tudo isso. Como a luz do Senhor no meio dessa escuridão, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Bom, eu fui criada no Evangelho, fui criada na igreja e costumava ver o meu pai e a minha mãe contando o testemunho deles todo domingo. Todo domingo eu ouvia e via e chorava muito ao ouvir o testemunho dos meus pais. Acho que Deus desde pequenininha já vinha tratando no meu caráter em relação a isso. Quando meu pai dizia que os dedos foram quebrados e da tortura que sofreram na cadeia, e eu chorava pra caramba, meu Deus. Isso me machucava muito. E quando ele dizia que o próprio pai dele que levava ele para usar drogas, e quando ele tinha que acender o próprio cigarro que o pai dele fumava, com apenas 7 anos, isso me machucava muito. Eu fui crescendo ouvindo sempre as histórias e tudo que meus pais contavam. Até que eu cheguei na uma idade difícil, adolescência, de que eu falava assim, meu Deus, eu quero ser qualquer coisa na minha vida, menos missionário. Não, missionário não, missionário não, missionário não. Eu vi o que meus pais passavam. E às vezes você olha para essa menina e vai assim, ô, levanta, não dá para ver. Olha para essa menina aí, sorrindo, olha que menina bonita, né? Está sorrindo, está forte. Mas, meus irmãos, você não sabe o quanto essa menina luta para sobreviver. E fazer, estar no centro da vontade de Deus. Olha para a Hilda, levanta aí, Hilda. Olha que morena bonita. Olha para trás, meu filho. É linda. Missionária. Linda. Mas não sabe o quanto ela luta. Todos os dias. Para estar com esse sorriso no rosto. Queridos, eu lembro uma vez que meu pai, pastor, já dizendo aqui, eu não gosto muito de sessão, mas eu vou te dizer por quê. Porque eu lembro que toda vez que tinha sessão na igreja, me colocavam no primeiro banco e diziam tudo que na minha casa era gastar. Era a minha luz, a minha água, a escola que eu não passei em todas as matérias. Nossa, isso acabava comigo. Esse é o sustento do missionário, olha. Vamos falar aqui do sustento do missionário. Ele dizia tudo que a gente fazia. E eu ficava morrendo de vergonha. Eu no primeiro banco. Porque eu tinha que estar no primeiro banco. E eu tinha o desejo no meu coração que eu não queria ser missionário. Mais uma, para os irmãos conhecerem um pouquinho da minha história. Uma vez meu pai foi pegar o salário dele na Convenção Batista lá em Salvador. Somos da Bahia. E ele foi buscar o salário dele, mas já tinha 2 meses que ele não recebia naquela época. E aí, eu fiquei no carro, ele subiu. E eu vi meu pai com a cabeça baixa, descendo as escadas. Eu falei, ei pai, vamos tomar um sorvete? Porque essa era a promessa que ele tinha me feito. Mas ele disse para mim assim, não, meu filho, hoje não pode. Quem sabe amanhã? Isso me machucava muito. Mas sabe, irmãos, que apesar desse pequeno detalhe, meu pai me levava para o presídio. Me segurava pelas mãos. Quando eu chegava no presídio, ele me soltava. E eu ia correndo em direção aos presos, que me tratavam muito bem, que me davam carinho, me davam respeito, me davam amor.
E quando eu chegava no manicômio judiciário, lá em Salvador, onde minha mãe alfabetizava o pessoal lá, ela me colocava sentadinha e eles passavam a mão no meu rosto, me acariciavam, me respeitavam e me amavam. E eu vi a minha infância e juventude toda, o amor que os meus pais tinham pela obra de Deus. E eu pensava, que Deus é esse? É o Deus dos meus pais. Ele é um Deus muito bom. Apesar de toda a dificuldade que tínhamos, Ele supria todas as nossas necessidades. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Eu fui crescendo. E na juventude, a gente finalmente parou em uma igreja lá em Mucuri, extremo sul da Bahia. Uma igreja pequena. Meu pai foi pastorear aquela igreja. E eu falei assim, ô Senhor, eu quero morar aqui. A gente morava em frente à praia, uma casa enorme, que eu podia brincar, que eu podia trazer amigos. Poxa, que bacana isso. E eu experimentei isso lá em Mucuri. Morávamos perto da igreja e andando para a igreja. Que coisa gostosa, que coisa boa. E aí eu falei assim, Senhor, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero ter meus filhos, é aqui que eu quero casar, que eu quero fazer uma faculdade. E passou tempo, 1 ano, 2 anos, comecei a namorar, noivei, estava terminando, comecei a faculdade, já estudando, e todos os meus sonhos começaram a se realizar ali em Mucuri. Eu estava muito feliz. Graças a Deus, a gente não é mais missionário. Eu não preciso ficar de lugar em lugar, eu não preciso mudar de escola todo ano. Graças a Deus. E aí o tempo foi passando. Eu cheguei numa etapa na minha vida muito gostosa, que eu estava prestes a concluir o curso de enfermagem, prestes a casar, e muitos amigos, eu adoro levar gente para minha casa, fazer comida para todo mundo. Que coisa gostosa, gente. Saímos da igreja e ia todos os jovens para minha casa. E o dia está ali para me deixar mentir, porque ela veio muito bonita também. Que coisa gostosa, e aquela comunhão. E aí, como os irmãos já conhecem um pouco da história, a Junta de Missões Nacionais ligou na minha casa, falou com meu pai, e o meu pai, eles queriam que a gente fosse para Cristolândia, né, montasse o projeto Cristolândia. E meu pai disse, não fala de sair daqui, não, que está muito gostoso, que está muito bom. Nossa família finalmente tem um lugar, está feliz, estamos confortáveis aqui. E desliguei o telefone. E por muitas vezes, as pessoas ligavam lá para meu pai e minha mãe, conhecer o tal projeto Cristolândia. E por um acaso, uma vez, minha mãe atendeu o telefone. Aí foi trágico. Ela atendeu o telefone e ela ficou muito animada e todo mundo veio para São Paulo. Na época, quando eu gosto de falar sobre isso, é interessante. Eu era muito vaidosa, né? Estava numa cidade pequena, a gente gostava de andar muito arrumado. Eu ia até para a padaria e sapato alto. Até para a padaria. E aí eu falei assim, vamos conhecer São Paulo. Eu conhecia vários lugares do Brasil, mas São Paulo eu ainda não tinha conhecido. Todo mundo fala em São Paulo, uma cidade linda. Só tem gente boa. Eu quero conhecer São Paulo. Para isso, eu precisava das minhas melhores roupas, né? Então, fiz minha mala, meu irmão conta que ele pegou a roupa de domingo. Aquela que só usa no domingo é a melhor, é aquela que ele colocou na mala para a gente vir para São Paulo. Chegamos aqui com aquela euforia, mas para mim também, era uma época de frio, eu tive que pedir um casaco para minha amiga. Eu não tinha casaco, não sabia o que era isso, não, irmão. Frio? E aí eu cheguei para ela, olha, eu estou precisando de um casaco, vou para São Paulo. E aí ela me ofereceu algumas coisas que ela tinha, e, bom, botamos na mala. Quando chegou aqui, a gente passou 2 dias passeando. Fomos na Paulista, fomos em outros lugares, já é bonito, vamos tomar sorvete, todo mundo vai tomar sorvete.
falou assim, se arrumem que a gente vai conhecer a Cracolândia. Bom, eu não tinha a menor noção do que era a Cracolândia, a verdade era essa. Não tinha a menor ideia, nem passava na minha cabeça que poderia ser gente usando droga. Achei que era um bairro. Então, o que eu fiz? Me arrumei para a melhor roupa. E aí eu trouxe um casaco, sobretudo rosa, que era justamente para conhecer o campo missionário, porque era um negócio bonito que a menina me emprestou, e eu vesti aquele casaco. Salto alto, toda arrumada, maquiada, vou para Cracolândia. Quando o pastor Ezequias abriu a porta do carro, a gente saiu, e eu olhei, meus irmãos, a rua inteira repleta de gente usando droga, fumando crack. Fiquei em pânico. Falei, isso aqui é Cracolândia? Fiquei em pânico. Apesar de ter sido criada em comunidades e indo no presídio, nunca vi mais do que um cigarro na minha frente. Nunca tinha visto. Nem me lembro se vi na televisão alguma coisa de Cracolândia. E aí, entrei no carro logo em seguida, porque eu não queria ficar daquele jeito, aquele farol, com aquele sobretudo rosa, pique, no meio da Cracolândia. Então eu entrei no carro e comecei a chorar muito. Chorei muito. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Já não basta. 17 anos na vida missionária. Senhor, depois que a gente consegue uma casa, ter um carro, estou fazendo uma faculdade, tanta coisa acontecendo na minha vida, e o Senhor de repente nos coloca nesse lugar. Meus irmãos, eu fiquei muito revoltada com os meus pais e com Deus. Chorei muito naquele dia, pedi para ir embora. Voltamos para Mucuri, fizemos uma reunião em casa e a gente conversando sobre a possibilidade de vir para São Paulo. Eu disse logo, gente, é loucura. Olha para mim, é loucura um negócio desse. Se eu tenho de morar, só tem um negócio que é Cristolândia. Só tem esse nome. Porque não tem igreja para apoiar, não tem um espaço, não tem onde vocês morarem. Você quer ir para lá? E aí, todo mundo falou, acho que foi unânime assim, a votação, quem quer ir, quem não quer ir. Todo mundo disse que não queria ver. Minha mãe esperou a gente falar e ela disse assim, aquele que não é capaz de abrir mão de pai, mãe, filho, esposo, esse não me merece, esse não me ama. Eu falei, você está brincando, né? Ela disse, eu estou indo para São Paulo, Deus me convocou a esse projeto e eu estou indo para lá. Arrumou uma mochila e ela saiu e disse, e olha mais, eu só preciso de um colchão e uma botija de água. E saiu de casa. E ficávamos pensando, eu disse, não, eu acho que ela vai ficar um mês, tá? Acho que um mês, é porque ela é muito dura, ela vai ficar um mês em São Paulo. E meu irmão falou, eu acho que ela vai ficar uns 2 meses, só para pirraçar a gente. Aí meu pai disse assim, acho que ela vai ficar uns 15 dias no máximo sem mim. E ela, depois de um mês, ligou, sempre conversando, ela disse pra gente, depois de um mês ela tinha um fruto, Geisa. E ela ligou pra mim e disse, Joana, olha, eu conheci a Geisa. Era uma menina linda. Só que lá, acho uma foto aí. Acho que os irmãos já conhecem, mas eu quero só que vocês lembrem. A Geisa foi internada hoje, Joana. Ela tem, acho que tinha uns 13 anos na rua, se prostituindo, usando crack. E finalmente nós tiramos ela da Cracolândia e Joana, ela é linda. Bom, o tempo foi passando. Um mês, 15 dias, eu fiquei de férias da faculdade e resolvi ir para São Paulo.
vim para São Paulo para passar um mês de férias aqui com minha mãe, ajudar ela a cozinhar para ela. Eu só ia cozinhar para ela. 10 dias, 20 dias, com um detalhe. Assim que eu cheguei, que eu entrei no apartamento, só tinha o colchão e a botija de água. Sabe o que era a botija de água? Todo dia ela trazia uma garrafinha de água e colocava do lado do colchão. E orava comigo e dizia assim: Joana, pode ninguém acreditar, pode ninguém entender, mas Deus quer fazer um milagre nesse lugar. Eu, como todo homem e mulher, pensei: ela está louca. E chorava com ela. E era difícil essa primeira etapa. Foi difícil. Ela saía pelas ruas de madrugada. 2 horas da manhã ela estava saindo de casa para andar pela Cracolândia. Eu falei: meu Deus, minha mãe está ficando mais maluca todo dia. Gente, que loucura. E aí, faltando acho que uns 3 dias para eu ir embora, o missionário José Alberto, ele veio para mim: Joana, falta 3 dias só para você ir embora. Vamos lá um dia. Só um dia, você vai lá e volta. Não vai demorar, não. É só uma visitinha. Eu fui em um culto. Na verdade, eles faziam o quê? Eles armavam uma tenda no meio da praça e passavam o dia inteiro cortando o cabelo. Mas o frio, meu Deus do céu, que frio que eu passei aqui em 2009. E eu lá sentada, porque eu não sabia cortar cabelo, eu não sabia falar de Deus, não. Eu estava, sabe quanto tempo, há 20 anos na igreja, e não sabia entregar um folheto e falar de Deus, falar do amor de Deus. Então eu fiquei sentada, sem saber o que fazer, no frio. E eu vendo aqueles missionários trabalhando. Caramba, coisa linda. No final do dia, eram umas 4 horas da tarde, todo mundo se reuniu para o culto da tarde. E o padre José Alberto começou a pregar. Não sei qual irmão que conheceu José, era um homem de Deus. Ele começou a pregar no meio da praça e começou a juntar o pessoal da Cracolândia, começou a vir e veio bastante gente. Cara, homem de Deus, que autoridade. E quanto mais ele pregava, parecia que era para mim. Ele olhava para mim e dizia: olha, meu irmão, você precisa mudar a sua vida, viu? Você precisa deixar Deus segurar. E eu: é para mim? Não é para eles, é para mim. Quando ele acabou de pregar, ele falou assim: Joana, eu sabia. Canta uma música aí. Eu sabia, nunca tinha cantado sem microfone. Nunca tinha cantado fora da igreja. Mas aí comecei a solfejar e fui cantar. Quando eu abri os olhos, veio uma mulher correndo na minha direção, pedindo, suja pra caramba. E ela me deu um abraço. Já foi, relaxei, respirei. Que delícia.
Foi como se Deus me pegasse como um vaso e me jogasse no chão. Quando ele viu meus pedaços pelo chão, ele saiu pisando em cada pedacinho. Porque eu precisava entender que eu precisava me quebrar. E que ainda quebrada, precisava estar como pó. Porque como pó, do nada, é que Deus quer te usar. É que Deus te usa, é que Deus queria me usar. Do nada. Entendendo que eu não era nada. Do jeito que Ele me fez. Ele começou a me usar. E eu me apaixonei por estar ali. E o tempo foi passando, eu ficava mais, vou ficar 6 meses. 1 ano. Ai, meu Deus, eu não queria mais sair dali. Comecei um projeto de Novos Sonhos. Eu queria só tirar as crianças que estavam no meio da Cracolândia. Tinha muita criança. O pessoal usando crack, tinha muita criança ao redor daquelas pessoas. Eu só queria tirar elas dali. Então eu chamava e convidava. Vem cá, deixa eu contar uma história. Aí sentava no chão e começaram a contar uma história. Foi aí que surgiu o projeto Novos Sonhos. E aí, como eu percebi que tinha muita criança, eu falei, bom, a inauguração da missão a gente tinha feito, a Cristolândia a gente estava aberta. Levei as crianças para a Cristolândia. Primeiro culto foi chegando 300 crianças. Eu falei, eita, e agora? Agora, nunca trabalhei com crianças na minha vida, o que eu vou fazer? Comecei a fazer cultos e programações. A gente ia fazendo parceria com as igrejas. As pessoas foram acreditando no projeto. Deus foi abençoando. E até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor sempre supriu todas as nossas necessidades. E aí surgiu o balé. E aí surgiu o futebol. Meu querido irmão, tem algum jogador de futebol aí? Alguém que gosta de futebol? Levanta a mão. Vou logo dizendo que eu estou há 3 meses com 60 alunos do futebol e não tenho um professor para dar aula. Nós temos em média 280 crianças cadastradas no projeto Novos Sonhos. Crianças que colocam o cadastro, a mãe faz o cadastro, todo mês eu preciso dar uma cesta básica para cada família. E hoje, graças a Deus, nós temos a Casa dos Sonhos. É onde se concentra todas as atividades. É onde tem o balé, como o Mael falou, e o jiu-jitsu embaixo, atendimento com a psicóloga. Primeiro dia que a minha cunhada, Elaine, não sei se ela esteve aqui já, mas o primeiro dia que ela atendeu a primeira criança, ela deixou a menina lá, deixou a porta, saiu em prantos e disse, Joana, não, tira esse negócio. Sai, esse negócio não é pra mim. Eu não vou conseguir. Mas é na nossa fraqueza que o Senhor nos faz forte. Tanto amor e carinho. É muito difícil, meu irmão. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Tem sustentado e segurado nas nossas mãos. Mesmo aqueles que nem sabiam que seguravam. Mas eu estou te falando hoje, olha. Eu sou grata a Deus pela vida dessa igreja. Porque vocês seguram na nossa mão e caminham conosco. Faltando 4 meses para eu voltar para Mucuri, meu casamento já estava lá, tudo preparado para chegar. E aí, pastor, pode ser. Eu tive um encontro com uma criança de 12 anos. Que não tinha formação nenhuma no seu corpo. Aí ela chegou perto de mim, ela queria tomar banho, eu levei ela para tomar um banho. Quando ela estava tomando banho, ela começou a me chamar, tia, vem cá, tia. Tá doendo muito aqui, tia, vem cá. Ainda assim eu não tinha minha irmã, cadê a irmã no Ministério Infantil? Eu não tinha experiência nenhuma. Eu não sabia o que falar. Aí cheguei perto dela e disse, o que está doendo? E aí eu vi uma criança com seu corpo todo marcado de mordidas. A sua genital estava muito inchada.
sua boca sangrando. E eu perguntei: o que está doendo? Aí ela virou as costas para mim: tia, está doendo aqui. Uma marca de paulada de ponta a ponta nas suas costas. É porque ela, de tanto usar droga, ela desmaiou na rua. Arrastaram ela para dentro de um buraco que tinha lá no meio da Cracolândia, que eu, graças a Deus, não tem mais hoje. Mas arrastaram essa criança para dentro daquele buraco e 3 homens a violentaram. Foi aí que ela acordou com muita dor e foi para Cristolândia. Eu não sabia o que dizer, disse ela assim: só um minuto. Eu fui chorar. Chamei minha mãe e disse: mãe, eu tenho uma criança ali que ela precisa de você. Minha mãe, mais experiência, foi até a menina. Eu fui correndo para casa para chorar. Tranquei a porta do quarto, do banheiro. E a gente podia trancar. Disse: Senhor, eu estava tão preocupada com a minha vida, com os meus sonhos, com a minha faculdade, com o meu casamento, meus amigos. Caramba, por que eu tenho feito tão pouco? E essa menina estava sendo violentada aqui. E foi violentada aqui outras vezes, e tantas outras que passam por isso ali. E em prantos eu fiz um pacto com Deus: Senhor, enquanto eu viver, enquanto houver fôlego em mim, eu, Joana, quero te servir. Seja onde for, não importa onde estiver, Senhor, não importa a minha luta. Mesmo, Senhor, que eu passe fome, mesmo, Senhor, que ninguém acredite nesse meu trabalho, ainda assim, Senhor, eu te servirei, não importa. A minha vida é tua. E eu preciso afirmar a Deus isso todos os dias. Eu não posso me esquecer do pacto que fiz com Ele. Aliança minha e Deus. Nós continuamos. Eu disse ao rapaz: olha, eu não posso cantar não. Você não quer vir? Eu também não posso ir. Abri mão do casamento, passei 2 anos sem estudar, até que o irmão pegou na minha mãe e disse: você não precisa estudar por quê? Eu falei: meu irmão, não tenho dinheiro. Eu não sou missionária contratada, eu passei 3 anos para ser contratada pela Deus. Ele falou: então eu vou pagar essa faculdade sua. O que precisa? Vamos lá. E ele caminhou comigo. E eu me formei. E aí, 3 anos atrás, eu no meio da favela, no meio do culto infantil, quase 1000 crianças que dá naquela favela, eu ouvi a voz de um rapaz que estava atrás de mim, ó. A voz desse menino me conquistou. Caramba! E é baiano, meu Deus, né? Deus confirmando tudo, né? Ai, Senhor, foi muito fiel comigo. Até aqui me sustentou e nada me faltou. Meus irmãos, nunca precisei pedir. Não preciso pedir. As pessoas chegam lá e dão. Nunca passei necessidade, porque Deus supriu todas as minhas necessidades. Tem suprido a cada uma. A cada criança, a cada missionária que trabalha comigo. Elas estavam sem estudar e passaram 1 ano aqui em São Paulo, agora voltaram falando: Joana, eu estou contigo. Deus me chamou para esse negócio também. Levanta aí, missionária. Em pé. Aí eu falei assim: mas vocês vão ficar aqui sem trabalhar? Sem ir para sustentar? Nem a igreja conseguiu sustentar essas meninas. Nem a igreja delas. Mas elas vieram e disseram: não, eu estou aqui. Porque se o Senhor, se o teu Deus te sustentou, Ele te sustentará também. Tem te faltado? Tem te faltado? Nosso Deus não deixará faltar nada. Irmãos,
Eu vou cantar uma música, não é muito minha área, mas é o que cabe para hoje. E adicionando o que o pastor falou no começo, diga-me com quem tu andas, eu direi se vou contigo. Ser isso a nossa caminhada que a gente tem andado. O convite hoje é para que você sonhe os mesmos sonhos que nós temos sonhado, que você possa caminhar conosco também. Amém? Essa música é a letra de Joana, a melodia é minha. Espero que através dela os irmãos sejam abençoados. Sempre imaginei que os meus sonhos seriam iguais aos demais. Sonhei assim, pensei assim, imaginei que viveriam pra mim. Quando o Senhor me colocou à beira do vale, eu pude ver as almas que clamavam eu, um milagre quero receber. Os sonhos de Deus para minha vida são maravilhas, maiores do que eu quero viver e ver o sobrenatural de Deus. Os sonhos de Deus para minha vida são maravilhas, maiores do que eu quero viver e ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Novos sonhos, novas conquistas, em minha vida. Novos sonhos, novas conquistas. Deus faz o que? Deus faz o que quer, usa quem Ele quer e faz viver pela fé. Deus faz o que Ele quer, usa quem Ele quer e faz viver pela fé. Os sonhos de Deus para minha vida são maravilhas, maiores do que eu quero viver e ver o sobrenatural de Deus. Os sonhos de Deus na minha vida são maravilhas, maiores do que eu quero viver e ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Novos sonhos, novas conquistas em minha vida. Novos sonhos, novas conquistas. E tudo isso, queridos, vem para nós. É para a gente saber que o mundo é muito maior do que o que nós conhecemos. O mundo tem desafios muito maiores do que aqueles que você vivencia a cada dia. E o mundo fica muito pequeno quando a nossa visão é encurtada. E há pessoas que nem querem enxergar um pouco além, com medo do que vão enxergar, do que vão ver lá. Pessoas que têm medo de sair do seu pequeno mundo, onde ele reina, e aí se torna uma pessoa medíocre, incapaz de avaliar coisa alguma, porque não tem referências com o que comparar. E a gente precisa de ouvir essas coisas que impactam o nosso coração. E eu queria, queridos, que tudo que nós ouvimos aqui fosse além da nossa emoção, fosse além das nossas lágrimas, que isso impactasse a nossa vida ao ponto de cada um de nós saber que faz parte desse mundo. Você sabe onde ele fica, Cracolândia? Onde fica, irmã Tatiana?
no centro da cidade de São Paulo. Não, esse bairro que a Joana achou que Cracolândia fosse lá no extremo da cidade, não, está aqui no centro. Isso quando a gente se refere àquela Cracolândia. Quantas outras há em dezenas ou centenas de bairros? É tão fácil, irmãos, a gente ignorar as coisas, mas também quanto menor é o nosso mundo, maiores são as coisas que são nele. Às vezes a gente perde o controle e briga por coisinhas muito pequenas. Por quê? Porque o mundo da gente é pequeno demais e tudo ali é muito grande. Você imagina um bebê no berço, aí você diz assim: eu vou dar um brinquedinho para esse bebê, e você dá para ele uma bola de basquete. Aquela bola de basquete é grande demais para ele, porque o mundo daquela criança é aquele berço. Mas aí você cresceu, você é um adulto. Que tamanho tem uma bola de basquete em todo o teu mundo? O que nós precisamos, irmãos, é alargar a nossa visão. Eu me lembro que compartilhei uma vez aqui, depois alguém me disse que isso está em um livro. Se a gente pudesse conversar com os animais, e a gente perguntasse para uma galinha: galinha, qual o tamanho da terra? Se fosse uma privilegiada galinha de quintal, ela diria: tem assim uns 10 por 10, o tamanho do mundo para ela. Uma galinha lá do interior diria: tem uns 2 alqueires. Mas algumas galinhas diriam: olha, é 2 metros por 2 metros, aquelas que ficam retidas em viveiros, porque a galinha fica com a cabeça no chão. Um grão de milho é importante demais para a galinha. Mas se você perguntasse para uma águia: qual o tamanho da terra? Uma águia nordestina diria: frígio. Mas ambos são aves, galinha e águia. Por que uma tem uma visão tão pequena do mundo e a outra tão grande? Tudo depende da distância que cada uma está do chão. Quanto mais perto do chão a gente está, maiores são as pequenas coisas. O que nós também aprendemos nesta manhã é voar um pouco mais, subir e enxergar os que são mais distantes. Uma galinha briga por causa de um grão de milho. Uma águia não briga por causa disso, nem por uma espiga, nem por um pé de milho, porque a águia vê o milharal inteiro. Sabe, irmãos, a gente vai aprendendo a se desapegar das coisas que nós chamamos nossas coisas, nossos direitos, nossos privilégios, porque nós estamos perto demais deles. Quanto mais nos desapegamos disso, é porque estamos ficando mais distantes, e aí podemos enxergar mais. A experiência que a Joana contou aqui, ela começou dizendo: eu estava muito apegada às minhas coisas, minhas vaidades, os meus sonhos, estava apegada à minha formação, ao meu casamento, e com certeza esse rapaz aqui é muito melhor do que aquele que ficou na Bahia. Joana, está aqui, é, não é? E aí vocês vão falar que é, né? Ele sabe dar mata-leão, né? Meus irmãos, o meu apelo é que o Espírito de Deus ajude você a entender isso, que você pode enxergar mais do que o que você está enxergando hoje. Domingo passado eu disse no momento, no final do culto, o melhor desejo, o maior desejo que eu tenho como pastor é que no dia do juízo nós nos arrependamos o mínimo possível, inclusive não ter perdido oportunidades de fazer, de servir, de honrar ao Senhor. O mundo é maior do que aquele lugar onde você vive, é maior do que o ambiente que você projetou para você. O universo tem desafios que vão muito além do que os nossos olhos comuns podem ver, se nós circularmos apenas pela rotina dos nossos itinerários. É preciso a gente sair um pouco. Um dia, um irmão
membro de uma igreja que eu pastoreei aqui em São Paulo. Ele estava muito tenso por coisas pequenas, por coisinhas medíocres, irmão. E eu tinha uma visita para fazer no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Eu disse para ele: irmão, eu vou ajudar você a entrar no hospital. Queria que você fosse fazer uma visita comigo. Eu me lembro se foi no Hospital das Clínicas ou foi no Hospital do Câncer. O dia que você se sentir derrotado demais, quando você achar que tem problemas demais, querido irmão, irmã, vai lá fazer uma visita nesse lugar. Passe por lá. Ou então vai lá, encontre com a Joana e o time, vai dar uma visitadinha na Cracolândia. Eu levei aquele irmão, e quando nós saímos de lá, era difícil conter o pranto daquele homem. E disse: pastor, eu imaginei que eu tivesse problema. Eu falei: que bom que você saiu desse mundinho seu e enxergou o que está mais à frente. Eu agradeço muito, queridos, por vocês terem estado aqui nesta manhã, por terem desejado vir abençoar a gente. E às vezes, irmãos, nós somos abençoados com a agulhada que o farmacêutico dá. Não é nada bom, mas faz bem, porque cura. E testemunhos como este que ouvimos abrem a nossa visão para aquilo que Deus realmente deseja que nós enxerguemos. Jesus Cristo disse: se o nosso Senhor disse isto, muito mais nós. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida a favor de muitos. Nós vamos agora, irmãos, eu quero convidar os irmãos diáconos que recolherão os envelopes com dízimos e ofertas. Eu vou dizer isso se você sentiu no coração, diante de tudo que você ouviu aqui, o desejo de ofertar a esse grupo, seja você membro dessa igreja ou não, de qualquer igreja. Há envelopes que estão aí nos bancos. Você só escreva assim: Cristolândia, pronto. Porque a tesouraria identificar no envelope é o que você está destinando para esse ministério, para aquilo que esse ministério desejar. A nossa igreja regularmente ajuda com dinheiro, com gêneros, mas eu não poderia deixar de dizer isso para você que está aqui agora e que talvez não vai estar à noite. Você talvez está sentindo no coração o desejo de ajudar uma dessas crianças a comprar aquela capa para o seu violão, ou comprar um cordoamento, como disse a irmã aqui. A grande bênção de ser de uma igreja como esta aqui é que nós não somos obrigados a fazer nada, porque o amor exclui qualquer forma de dever. O nosso único dever é amar o próximo. A única dívida que devemos ter é de amor ao próximo. Mas eu não poderia me privar de dizer isso, de privar você, de forma generosa, que você está sentindo no coração. Quem sabe, se a tesouraria puder até distinguir já e entregar ao final de todo o encontro que haverá aqui, o valor, para que amanhã esses meninos já tenham um cordoamento novo, uma capa para o seu violão. O que você sentiu no coração e aquilo que você já destinou como dízimo fiel. Nenhuma oferta pode ser extraída do dízimo. Oferta é aquilo que nós damos além do nosso compromisso de dízimo. Eu queria que você fechasse os olhos agora. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. E quando nós nos dispomos a isso, o Senhor nos abençoa com a sensibilidade às necessidades dos outros, com a compreensão de que se temos mais do que precisamos é para servir, com a compreensão, Pai, de que nós precisamos levantar os nossos olhos e saber que seres humanos iguais a nós estão desejosos de se libertar de vícios, se libertar de dificuldades, de problemas. Crianças que estão desejosas de se libertar de lares onde são maltratadas e abusadas, de adultos que são desejosos de se livrar dos seus vícios, da malignidade que domina a mente e o coração. Ó Pai querido, que a tua graça seja suficiente a nós, para que cada um compreenda verdadeiramente que o Senhor é suficiente
para aqueles que desejam servir-te de todo o coração, não negando a ti o melhor, como o Senhor não negou a cada um de nós o teu melhor, o teu Filho amado. E que nesta hora, Pai, nós possamos amar com as mãos, nos dispor a amar com os joelhos, e alguns, quem sabe, amar com os pés, e que seja grande, maravilhosa a glória do Senhor, e que esse lugar agora, Pai, esteja tendo um ambiente de agrado do coração do Senhor. Esse é o nosso desejo, e assim oramos no nome de Jesus. Amém.